Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, e se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Deus? Te agradeço, Pai, pela vida de cada meu irmão que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha usar a minha vida, sabe, Deus, e que eu venha conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer, Pai. De forma simples, Deus, mas que a palavra do Senhor seja pregada. Amém. Igreja, antes de começar, eu queria aproveitar essa oportunidade, que eu estou tendo aqui hoje, e aproveitar esse mês de aniversário da igreja e também ser grato. Ser grato aqui porque foi aqui onde eu realmente nasci. E não nasci somente para a fé, mas como eu nasci literalmente. Foi aqui onde eu dei meus primeiros passos, aonde eu caí e fui levantado, aonde eu chorei e fui consolado, aonde eu me entristeci e pessoas me abraçaram, aonde eu errei e eu fui corrigido, aonde eu precisei ser ensinado e fui ensinado. Eu tenho certeza que quando eu olho para o rosto de cada um de vocês, eu tenho histórias com a maioria de vocês, porque vocês me viram crescer e eu sou grato pela vida de cada um de vocês. Eu sou grato pela vida da Igreja Batista de Vila Joque. Aqui foi onde realmente eu fui amado, desde o Projeto Armando, desde a salinha lá com a tia Leninha, com o Projeto Armando, e hoje eu me sinto amado por vocês também, por essa oportunidade. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. O título da mensagem, se fosse para dar um título, seria Relembrando a Missão da Igreja. Como foi falado, a igreja tem uma missão, e essa missão é ser cooperadora no reino de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, igreja, ele fez muitas coisas. Ele curou, ele ensinou, ele fez milagre, ele se relacionou, ele amou, mas principalmente ele salvou. Ele salvou pessoas, ele mudou realidade. Nós vamos conversar um pouco sobre isso essa noite. Vamos lá então, já está aberto ali, se você puder acompanhar. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós, já de cara, começamos a ver aqui Jesus falando que toda a autoridade foi dada para ele. E em seguida ele continua a sua fala falando, portanto, ide. Ele nos ordena algo. Mas quando Jesus nos ordena a fazer isso, não é porque nós somos tão bons, que ele fala assim, você é tão bom que eu vou mandar você fazer isso. Não. Desse pequeno texto aqui eu quero tirar duas lições, e a primeira dela é o seguinte: nós somos participantes deste reino, não por mérito, mas sim por graça. Nós jamais poderíamos contribuir de qualquer forma se dependesse somente de nós. Nós estávamos presos ao pecado, totalmente com a impossibilidade de nos livrar dele, mas Cristo, com a sua ação poderosa, soberana, não considerou o fato de ser Deus, desceu à terra, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, para que eu e você fôssemos livres das amarras do pecado. Hoje você é livre. Hoje o pecado não pode mais dominar, como o Rafael falou isso aqui, é verdade, existem pessoas aflitas, existem pessoas com o coração cheio de dúvidas, pessoas pensando em tirar muitas vezes as suas próprias vidas, pois não sabem ainda que elas são livres do pecado. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. A partir do momento
que o sepulcro foi vazio, que o nosso Redentor reviveu, ressuscitou. Ele te libertou. Lá em Romanos 3:23 vai falar sobre isso, como foi falado aqui, não precisa nem abrir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando fala destituídos, dá a intenção de estão carentes. Nós éramos carentes da glória do Senhor. Nós éramos necessitados da presença de Deus na nossa vida. E esse sacrifício nos trouxe a plenitude da presença do Senhor nas nossas vidas, através do Espírito Santo. E quando eu falo que você não é merecedor, não é querendo te diminuir, mas é querendo te trazer uma realidade. Você não tinha capacidade realmente de contribuir, mas o Senhor, através da sua soberania, escolheu você para ser parte de um reino em movimento, para ser parte de uma transformação. Há alguns domingos atrás foi pregado aqui que o Senhor quer fazer algo nessa igreja, que o Senhor quer fazer algo no Jockey Club, e a IBVJ, ela faz parte desses planos de Deus, mas nós temos que entender que quem faz é o Senhor, mas nós temos que ter corações dispostos a obedecer, nós temos que ter a mente, o ouvido atento a escutar aquilo que o Senhor quer para nós. Enquanto nós como igreja não entendermos que o fato de ser cooperador do reino, o fato de eu fazer parte desta grande missão, não é apenas uma ordem, não é apenas uma obrigação, mas sim um privilégio. Nós não vamos caminhar como igreja, nós não vamos avançar como o reino de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio de Deus na tua vida, o fazer parte do reino dele. Cristo, ele te chama, ele te convoca a fazer parte desse reino. Talvez você possa estar falando, mas Mateus, eu não tenho nada a acrescentar, eu não tenho nada a que falar, eu não tenho nada a expor em relação a isso, eu nem entendo tanto da Bíblia. Meu irmão, o maior milagre já aconteceu na tua vida. O fato de você já estar aqui hoje é a melhor coisa que você tem a testemunhar. O fato de você estava morto e hoje você vive em Cristo Jesus já é a melhor coisa que você tem para falar. A boas novas do Evangelho é a seguinte: Cristo em nós é a esperança da glória. Se você tem esperança de algo, é que é Cristo agindo na sua vida. E nós temos que ter como maior combustível, igreja, como maior combustível da nossa vida, tem que ser o falar do amor de Deus. Isso tem que queimar em nossos corações. Quando começarmos a compreender, quando começarmos a ter esse entendimento, que falar do Senhor é o maior privilégio que nós temos, testemunhar que Ele nos salvou, é uma das maiores alegrias da vida de um crente. O ID começa a ter uma função diferente na nossa vida. Todo mundo aqui um dia foi salvo por Jesus porque alguém pregou. No meu caso foram os meus pais na minha casa, mas um dia alguém falou do amor de Jesus. E o mundo clama. Aqueles que estão lá fora estão sedentos. Precisa de trabalhadores. Já dizia o versículo: os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores. Você pode ser um trabalhador na mão do Senhor. O Senhor quer te usar e Ele ordena que você esteja disponível para isso. Indo mais adiante, e o segundo ponto que eu quero falar é que cada um tem uma função específica no reino de Deus. Quando nós vemos o ID, uma das desculpas que talvez venham à nossa mente, eu falo nossa porque eu também me coloco no lugar de vocês,
Mas isso foi para os apóstolos, isso aí é para o pastor Alexandre, que foi missionário lá no Ariri, lá, para a Michele, que está em campo. Não confunda, meu irmão, chamado com obediência. O id de Mateus 28 não é um vá se você quiser. O id de Mateus 28 não é se você se identifica com missões, faça discípulos. Mas o id de Mateus 28 é que você viva para a glória de Deus e para falar desse amor que te transformou. Abra suas Bíblias em Romanos 12. A partir do versículo 4 até o versículo 8. E diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. A cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que você tem feito com o dom que o Senhor já revelou na tua vida? O que você tem feito com aquilo que você sabe fazer, que você sabe que o Senhor entregou na sua vida? Será que você tem se omitido as coisas do Senhor? Ou você tem exercido aquilo que o Senhor te deu para ganhar pessoas para a vida dele? Existem pessoas, como eu falei aqui, com certeza, com um chamado específico. E esses chamados, eles têm que serem atendidos, eles têm que ser obedecidos. Pessoas têm que sair daqui do Brasil, ir para a África, ir para qualquer outro lugar. Mas você foi chamado para fazer a diferença no local onde você está inserido. Você foi chamado para fazer a diferença aqui na IBVJ, você foi chamado para fazer a diferença aqui no Jockey Club, você foi chamado para fazer a diferença lá no seu serviço, seja onde for. Principalmente, você foi chamado para fazer a diferença dentro do seu lar. Muitos cristãos hoje em dia têm tido sua família destruída, têm tido seu casamento ou sua relação com seus filhos desassolados, porque têm omitido o id dentro da sua própria casa. Quantas vezes será que você deixou de pregar a palavra dentro da sua casa, seja para sua esposa ou para os seus filhos? A nossa casa é o nosso maior campo missionário. Não tem como você querer fazer a diferença para os de fora, se os de dentro estão sendo perdidos. Essa noite eu quero realmente te desafiar a entender o teu lar como um local para você cumprir o ID. Deus, Ele quer transformar a tua família. Deus, Ele quer salvar, Vitor, aqueles que precisam ser salvos. E Ele quer usar a tua vida para alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Pregue a palavra até que a vontade de Deus seja cumprida e aqueles que precisam de salvação sejam salvos. Se a sua casa todos são salvos, glória a Deus. Ensine-os. Discipulem seus filhos. Sejam agentes de transformação dentro do seu lar. Cristo não nos chamou para uma vida familiar destruída. Essa não é a vontade de Deus. Deus, Ele não se agrada de lares partidos,
sabe, de pessoas que estão dentro da mesma residência e nem se falam. Pessoas que muitas vezes são da mesma família, e quando eu digo família ali, é aquele mais próximo. E você vem aqui na igreja e realmente quer fazer a diferença para o mundo, mas você não olha na cara do teu filho muitas vezes. O Senhor, Ele te chamou para uma vida de transformação. Aonde Cristo está, nada permanece igual. Jesus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Talvez você ache que a situação da tua casa não tem mais jeito, talvez você ache que seu filho não tem mais jeito, porque você já orou, você já pregou, você já ensinou, você já trouxe para cá. Mas saiba que Cristo, Ele pode mudar qualquer situação. Muitas vezes o que falta de nós é o posicionamento do ir. O que falta de nós é que nós negociamos e desistimos de obedecer a Deus, o chamado de pregar. Deus não falou, fale e pare. Fale para uma pessoa e pare, ou desista na primeira dificuldade. Cristo nos chamou a persistir. Cristo nos chamou a continuar. O reino, ele precisa avançar e o reino precisa de nós como trabalhadores. Lembrando que não porque somos capazes ou somos muito bons, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Irmão, se você tem deixado de cumprir isso, talvez em algum momento da sua caminhada cristã isso não se tornou mais importante na sua vida. Eu quero alertar você a se arrepender. Hoje é o dia que Deus te chama para você ser embaixador dele. Para você ser participante deste privilégio que é falar e viver o amor de Deus. Se arrependam. Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio nisso, e eu estava conversando com o Júnior quando nós recebemos o convite, nós começamos a trocar ideia e o Júnior falou isso, e isso é uma verdade, cara, isso é algo que queima no meu coração. Deus quer fazer algo aqui no nosso meio, não só como igreja, mas como bairro. Nós sabemos quantos jovens têm sido perdidos aqui no dique da Cacheta, seja no Sambaiatuba. Nós sabemos quantas pessoas têm se deixado levar por falsas ilusões. Mas eu sei também que isso também pode ser uma responsabilidade nossa. Não trazendo a culpa para nós, mas nos colocando à disposição. Cristo quer fazer algo e quer nos usar. Que eu e você venha a estar disposto. Que eu e você venha a ter a consciência, os ouvidos atentos às ordenanças do Senhor e cumprir isso. Que o Senhor possa usar a minha e a tua vida para transformar realidades, ser a resposta dos aflitos, ser o socorro mesmo para os angustiados. Amém? Eu não vou me estender muito, ser a primeira vez, ainda tem o Junião aí para vir falar, então eu vou ser bem sucinto. E eu queria orar mais uma vez, agradecer a Deus porque Ele é misericordioso para as nossas vidas. Amém? Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos, nunca fomos, e o Senhor nos escolheu, Pai. A Tua palavra fala que o Senhor olhou para o Teu sacrifício e ali o Senhor se alegrou, Pai. Que incrível graça, com grande e maravilhosa graça que um dia nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor, porque além de o Senhor se relacionar conosco, além de o Senhor estar, sabe Deus, dia a dia conosco, o Senhor nos torna participantes do Teu reino, Pai. E isso é um privilégio, Senhor. Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai.
Eu clamo ao Senhor por salvação, Pai, nas nossas famílias, Deus. Eu clamo ao Senhor por libertação, Pai, por transformação e por uma ação do Teu Santo Espírito nas nossas casas, Pai. Que o Senhor realmente nos dê família vitoriosas, Pai, como tem sido falado aqui nos cultos de casais, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Igreja, obrigado. Desculpem pelo nervosismo. Começando aí, um dia a gente vai, aos pouquinhos a gente vai caminhando, crescendo em maturidade aí, e eu realmente amo a vida de vocês, amém? Deus abençoe. Julião.